sempre à mão um estojo de primeiros socorros. Recomendamos que se equipe com um telemóvel e um apito para poder chamar por ajuda na eventualidade de um acidente. Proteja as mãos com um par de luvas de proteção fortes. Procure trabalhar acompanhado, especialmente se é inexperiente. Aprenda como a motosserra funciona e familiarize-se com os componentes mais importantes, especialmente os dispositivos do sistema de segurança da máquina. No lado interior da pega traseira encontra-se o comando de aceleração. Para impedir acelerações acidentais, só é possível acelerar a máquina se carregar simultaneamente no bloqueador de aceleração que se encontra na parte superior da pega. Na parte inferior da serra encontra-se o capturador da corrente, um dispositivo de segurança que detém o curso da corrente se esta partir ou saltar. Se tal acontecer, a proteção da mão direita na parte inferior da pega protege-lhe a mão. O dispositivo de paragem é de fácil acesso e permite-lhe parar a máquina rapidamente. O freio da corrente detém a corrente em caso de recuo da máquina. O freio pode ser acionado de duas maneiras, forçando a proteção anti-recuo para a frente com a mão e pela ação das forças de inércia geradas pelo próprio recuo. O recuo da máquina pode ocorrer em qualquer momento de trabalho por descuido. A força desenvolvida pela corrente em movimento projeta a serra na direção do plano da lâmina, normalmente para cima e para baixo. O recuo da motosserra ocorre quando a ponta superior da lâmina toca em qualquer objeto. Nunca provoque voluntariamente o recuo da máquina. Se a corrente não for nova, é conveniente afiá-la. É mais fácil e seguro serrar com uma corrente afiada. Confirme também que a corrente está corretamente esticada. Não se esqueça que uma corrente nova deve ser ajustada após um curto período de funcionamento. Coloque a motosserra numa superfície estável quando encher o depósito de combustível e de óleo de lubrificação da corrente. Para reduzir as emissões de substâncias nocivas, use gasolina ecológica e óleo de correntes vegetal. Use um acessório de proteção anti-derrame para impedir o derramamento desnecessário de fluidos. Devido ao risco de incêndio, desloque sempre a serra para um outro lugar antes de arrancar. Não é aconselhável trabalhar sozinho, mas antes de iniciar o trabalho, certifique-se que ninguém se encontra a uma distância inferior a 5 metros. No abate de árvores, a distância de segurança tem que ser naturalmente muito maior. Para arrancar a máquina, coloque-a no solo e limpe o terreno à volta da lâmina. Acione o freio de corrente, forçando a proteção anti-recuo para a frente. De outro modo, a corrente entrará em movimento no momento de arranque da serra. Carregue no comando de descompressão Smart Start se a serra estiver dotada deste dispositivo. Se o motor estiver frio, puxe completamente o comando do estrangulador. Meta o pé direito na abertura da pega traseira e agarre com firmeza a pega dianteira com a mão esquerda. Puxe o manípulo de arranque com a mão direita até o motor arrancar. Empurre em seguida o comando do estrangulador e terá meia aceleração. Continue a puxar o manípulo de arranque até a máquina arrancar. Acelere o motor uma vez para passar para o regime de ralenti. Se o motor já estiver quente, não use o estrangulador, mas proceda da mesma maneira. Se for difícil arrancar a motosserra, mesmo com o motor quente, puxe o comando do estrangulador, como no arranca-frio, mas empurre-o logo a seguir. Depois da máquina arrancar, só destrava o freio da corrente quando iniciar o corte. Confirme que o freio da corrente funciona corretamente. Coloque a motosserra numa superfície estável e acelere. Acione o freio da corrente, rodando o pulso esquerdo contra a proteção anti-recuo sem largar a pega. A corrente deve parar imediatamente. Verifique também a lubrificação da corrente. Ponha a serra sobre um cepo ou uma superfície clara e acelere. Deve aparecer uma risca de óleo no cepo.
Se não tiver experiência de trabalhar com motosserras, recomendamos que se familiarize primeiro com a máquina e pratique com um touro adequado. Nos trabalhos com motosserras, há algumas regras básicas que devem ser seguidas. Agarre bem na máquina, com os dedos a envolverem as pegas. Mantenha o polegar da mão esquerda por baixo da pega dianteira para atenuar o efeito de um eventual recuo da máquina. A motosserra é uma ferramenta que impõe respeito, mas não esteja apreensivo. Mantenha-a junto ao corpo para aliviar o peso. Além de melhor equilíbrio, verificará que controla melhor a serra. Mantenha uma postura estável com os pés afastados. Pode serrar tanto com a parte superior da lâmina como a inferior. Quando usa a parte inferior, está a serrar com corrente de tração. A corrente puxa a máquina. Quando usa a parte superior, está a serrar com a corrente de impulsão. A corrente empurra a máquina contra si. Poupe as costas e evite trabalhar com as costas dobradas. Em vez disso, flexione os joelhos quando a altura de trabalho for baixa. Quando transporta a máquina, certifique-se que a corrente não está em movimento. Acione o freio da corrente ou para o motor. Instale também a proteção da lâmina se o percurso for mais longo. Antes de abater qualquer árvore, informe-se das leis e regulamentos em vigor sobre a proteção da natureza e obtenha as autorizações necessárias. Quando for abater uma árvore, pense nas medidas pertinentes para prevenir acidentes. Tenha em conta todos os fatores suscetíveis de afetar a segurança. Há estradas, cabos aéreos ou prédios próximo do local de trabalho? Em caso afirmativo, se não tiver experiência, o trabalho deve ser efetuado por um motosserrista credenciado. Coloque placas de aviso se a área de trabalho for frequentada por pessoas. Avalie a árvore e os diferentes fatores que possam afetar o derrube. A árvore está inclinada? Qual é a direção do vento? Em que direção deve ser abatida considerando a área circundante e as operações consequentes? Note que nenhuma pessoa deve estar dentro de um raio de segurança mínimo que equivale a 2 vezes o comprimento da árvore que pretende abater. Coloque-se junto da árvore e decida com exatidão a direção em que a pretenda derrubar. Use qualquer elemento no terreno como ponto de referência. Limpe a vegetação à volta da árvore. Afaste também galhos e outros obstáculos no terreno. Observe que deve poder recuar livremente de ambos os lados da árvore, em diagonal, e colocar-se a uma distância segura durante a queda da árvore. O princípio do abate direcionado consiste basicamente na execução de um entalhe, a bica, na direção em que se pretende que a árvore caia. O corte da bica pode ser feito de várias maneiras. O exemplo que aqui apresentamos é a técnica de corte padrão. Comece por fazer o corte superior da bica em diagonal com uma inclinação de aproximadamente 60 graus. A profundidade do corte superior deve ser aproximadamente 20-25% do diâmetro da árvore. Faça a seguir o corte inferior horizontal até intersetar o corte superior. Continue com o corte de abate, um corte horizontal ligeiramente acima do nível do corte inferior da bica. Note que o corte de abate não deve encontrar o traço da bica. A parte não cerrada é a linha de ruptura, a chamada dobradiça. A linha de ruptura funciona como uma dobradiça e determina a direção de queda da árvore. A largura da dobradiça deve equivaler a 10% do diâmetro da árvore, ou, no mínimo, 2 cm. O porte da árvore determina, de certa maneira, o método de corte a utilizar. Vamos ver primeiro a situação na qual o comprimento da lâmina da motosserra é maior que o diâmetro da árvore. Mantenha uma postura estável, com os pés afastados e o ombro encostado ao tronco. Faça o corte da bica a uma altura do solo correta para que o cepo não fique demasiado alto. Segure na serra de forma a obter o ângulo de abertura correto e aponte para o ponto no terreno que escolheu. Deve coincidir com as marcações na parte superior da serra.
Acelera a máquina e começa a serrar. Controle e mantenha o ângulo e a direção de corte corretos. Conserve a mesma posição e faça o corte inferior. Note que o corte inferior deve intersetar exatamente a linha de corte diagonal. Chegou a altura de fazer o corte de abate. Use a parte superior ou a parte inferior da lâmina. Serre até ter espaço suficiente para introduzir uma barra extratora. Tenha atenção para que a corrente não entre em contacto com a barra extratora quando prosseguir o corte. A largura da dobradiça deve ser o mais uniforme possível. Tire a serra e force cuidadosamente com a barra extratora até a árvore começar a cair. A barra extratora é ideal para árvores de menor porte. Impede que a árvore caia na direção incorreta e evita que a lâmina fique presa durante o corte. Agora vamos abordar o derrubo de árvores de maior porte. Como no exemplo anterior, procure melhorar a situação de trabalho. Talvez seja necessário cortar os ramos na parte inferior do tronco. A forma mais segura é serrar com a corrente a puxar, isto é, com a parte inferior da lâmina de cima para baixo. Use o tronco da árvore como elemento de proteção entre si e a serra. Nunca corte os ramos que estão a um nível superior à altura dos ombros. Se a árvore tiver sapopemas, talvez seja melhor removê-las para facilitar o trabalho. Quando o comprimento da lâmina da motosserra é menor que o diâmetro do tronco, o método de corte é sensivelmente mais complexo. Se não tiver muita experiência, é aconselhável estar acompanhado de um motosserrista credenciado. Como a lâmina não atravessa o tronco, é preciso completar o corte da bica do lado oposto. Continue o corte no traço já efetuado. Agora vai fazer um furo no tronco. Acelera a máquina ao máximo e aplica a ponta inferior da lâmina contra o tronco, num ponto anterior à dobradiça prevista. Tenha cuidado para que a borda superior da lâmina não entre em contacto com a árvore. Quando a ponta da lâmina estiver inserida um pouco, vire cuidadosamente a lâmina até que fique paralela ao corte da bica. Force depois a lâmina na madeira. Continue o corte afastando um pouco a lâmina da dobradiça, o equivalente à largura da lâmina, para não cortar a dobradiça quando rodar a máquina. Serre devagar à volta do tronco. Quando passar o meio do tronco, insira uma cunha, a melhor ferramenta auxiliar para árvores de maior porte. Continue o corte até que a lâmina esteja paralela ao traço da bica no lado oposto. Tenha muito cuidado se a árvore apresentar sinais de podridão. Peça ajuda a um motosserrista experiente se não tiver muita prática. Se o tronco estiver danificado ou tiver uma aparência anormal, isso é uma indicação de podridão na árvore. A parte apodrecida é descolorida e mais macia. Como os fungos de podridão enfraquecem as fibras lenhosas, a dobradiça deve ser mais larga para que possa controlar a queda da árvore. Uma outra situação que requer a ajuda de uma pessoa experiente verifica-se quando a árvore fica presa e suspensa numa outra durante a queda. Nunca deixe a árvore sem vigilância se precisar chamar por ajuda. Agora é a altura de cortar os ramos. Trabalhe com calma e metodicamente, pois há sempre o risco da máquina recuar. Procure que o tronco esteja a uma altura entre a cintura e os joelhos. Coloque-se do lado esquerdo do tronco e comece a cortar do pé da árvore para cima. Mantenha uma postura estável, com os pés afastados e a motosserra junto ao corpo. Corte com a parte superior e a parte inferior da lâmina e procure sempre apoiar a motosserra no tronco ou na anca. Tenha cuidado para não tocar com a borda superior da lâmina nos ramos. Desloque-se apenas quando tiver o tronco da árvore entre si e a lâmina da serra.
Corte os ramos no lado de cima do tronco com a serra deitada. Os ramos no lado inferior do tronco podem ser cortados ao mesmo tempo que os outros, se a altura de trabalho for adequada. Se a árvore tiver ramos grossos, estes podem estar sujeitos a tensões altas e devem por isso ser cortados por etapas a partir do ápice até ao tronco. Serre no sentido vertical para reduzir o risco da lâmina ficar presa. Se o ramo for muito grosso, talvez seja necessário serrar dos dois lados com cortes coincidentes. Avalie as tensões a que os ramos estão sujeitos e escolha o lado de corte correto para evitar que a serra fique presa. Se a árvore estiver deitada no solo, corte primeiro os ramos no lado de cima do tronco antes de o virar para cortar os ramos no lado de baixo. Tenha cuidado quando o tronco estiver próximo do solo. A ponta da lâmina pode tocar facilmente em qualquer objeto e provocar o recuo da máquina. Agora só falta cortar o material em toros. Prepare-se antes de começar o trabalho, especialmente se o tronco for robusto. Avalie primeiro as tensões no tronco. Observe como o tronco reage quando começar a serrar. Pode ter avaliado mal as forças a que está sujeito. Posicione-se ao lado do ponto de corte, pois o tronco pode saltar quando concluir o corte. Se o terreno for desnivelado, nunca esteja a trabalhar do lado mais baixo. Se as tensões no tronco atuarem sobre o lado superior, serre de cima para baixo até 1/3 do diâmetro do tronco ou até notar que a lâmina tende a ficar presa. Serre em seguida de baixo para cima até os dois cortes se encontrarem. Proceda da forma inversa se as tensões no tronco atuarem sobre o lado inferior. Comece a serrar de baixo para cima até 1/3 do diâmetro do tronco ou até notar que a lâmina tende a ficar presa. Serre em seguida de cima para baixo até os dois cortes se encontrarem. Se a lâmina da motosserra ficar presa, não tente soltá-la à força. Em vez disso, pare o motor e force o tronco até que a lâmina fique solta. Quando terminar o trabalho, faça a manutenção da máquina para assegurar a fiabilidade do equipamento, preservar a segurança e para que esteja pronta a ser utilizada da próxima vez. A necessidade de manutenção depende do grau de utilização da motosserra. A afiação da corrente é uma operação de manutenção importante e fácil de realizar se seguir as instruções e usar o equipamento da Husqvarna. Será ainda mais simples se afiar a corrente com regularidade. Fixe a serra. Bloqueie depois a corrente acionando o freio da corrente. Comece com os dentes de corte. Instale o calibrador na corrente com as setas a apontar para a extremidade da lâmina. Apoie a lima sobre os roletos do calibrador, formando um ângulo de 90 graus. Afie os dentes alternadamente com movimentos regulares. Vire depois a serra e afie os restantes dentes de corte. Depois de ter afiado os dentes de corte cerca de 3 vezes, afie também os limitadores de profundidade. Segure o calibrador firmemente com uma mão. Selecione a posição Hard ou Soft, consoante o tipo de madeira com que trabalha frequentemente, isto é, madeiras de dureza elevada ou baixa respectivamente. Afie o limitador de profundidade até que a lima encontre o calibrador. A corrente deve ser substituída quando, após várias afiações, o comprimento da parte mais longa dos dentes de corte for inferior a 4 mm. Desmonte a lâmina e instale a nova corrente. Ajuste corretamente a tensão da corrente. A corrente pode saltar se estiver folgada e desgastar a lâmina se estiver excessivamente esticada. Deve ser possível levantá-la cerca de 1 cm num ponto no meio da lâmina e rodá-la manualmente com facilidade. Alguns componentes devem ser limpos periodicamente. Desmonte a tampa do mecanismo de acoplamento e limpe a cinta do freio da corrente. Limpe também periodicamente a lâmina da motosserra. Desmonte a tampa do motor e lave o filtro de ar.
Limpe qualquer sujidade nas aletas da refrigeração do cilindro. Limpe também a entrada de ar se for necessário. Verifique periodicamente se as palhetas de ventilação do volante estão limpas para preservar o arrefecimento do motor. Recomendamos que verifique periodicamente o funcionamento de certos componentes da máquina, especialmente o freio da corrente,